Olá, pessoal. Sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa videoaula de número 2 falará sobre o humanismo português, um dos principais movimentos literários da literatura portuguesa, né? O humanismo português ele começa no ano de 1434, se estende até o ano de 1527, ou seja, ele começa no século XV e se estende ao século XVI. O que foi o humanismo? O humanismo ele simplesmente ele foi um período ou fase, né, de transição entre o trovadorismo e o classicismo. O humanismo é um movimento que vai valorizar o homem, o ser humano, valorização das ideias antropocentristas. Esse é o conceito de humanismo. As origens é portuguesa, né? Ele pertence à era medieval, período medieval da literatura portuguesa. O contexto histórico você tem 1434, 1527, século XV e XVI, era período medieval, Idade Média. Movimentos sociais nós tivemos a crise do feudalismo. No trovadorismo ele surge, aqui ele está em crise. Surgimento da burguesia, aquela classe dominante que surgia das cidades, daí a palavra burgos lembrar cidade. Teocentrismo e antropocentrismo, mas aqui vamos valorizar os estudos das ideias antropocentristas. O início do estudo das obras greco-latinas ou greco-romanas e a ascensão de Dom Pedro coincide com essa revolução de Avis. Esse é o contexto histórico do humanismo. Então, recapitulando, então, o humanismo é um período ou fase de transição entre o trovadorismo e o classicismo. Bem, quais são os principais autores do movimento humanista? Nós tivemos o Fernão Lopes, que é um cronista, né? As crônicas e historiografias, né? E o Gil Vicente, considerado o pai do teatro, né? O Gil Vicente ele foi considerado o pai do teatro popular, pai do teatro em Portugal. Ao mesmo tempo que ele foi considerado o pai do teatro, ele, naquela época ele foi acusado de plagiador. Diziam que Gil Vicente imitava as peças dos escritores espanhóis Juan de Encina, não é? E ele, para provar que as peças eram de sua autoria, um autor que escreve mais de 40 peças, né, só poderia ser dele. Então ele prova com a farsa de Inês Pereira, ele prova que as peças eram de sua autoria, não eram cópia dos escritores espanhóis. Então os principais representantes nós temos um cronista, Fernão Lopes e Gil Vicente. A coisa mais importante para você que vai fazer o Enem é justamente as características. Isso aqui é importante, né? Eu chamo de características, os livros chamam de características, não é? E o Enem chama de aspecto temático. Vamos verificar quais são os aspectos temáticos do humanismo. Aí você tem, número 1, o reconhecimento dos valores humanos, justamente o antropocentrismo, né? E a denúncia da classe dominante, que é chamada crítica social, que ela é característica do humanismo, ela vai ser a característica do teatro também, certo? Antropocentrismo, aqui o homem é o centro do mundo, aqui o homem é o centro de tudo, aqui o homem é o centro do universo. E o culto à razão, né, é uma das principais características do humanismo, a gente não pode esquecer. Então, primeira, reconhecimento dos valores humanos, denúncia das classes dominantes, antropocentrismo, aqui o homem é o centro de tudo, o centro do mundo, o centro do universo, né? E o culto à razão, né? Que é também uma das principais características do movimento humanista, certo? E por último, nós temos aqui para estudar a produção literária. Professor, o que vem a ser a produção literária? São os tipos de textos que ela vai cultivar. Aí nós temos as historiografias, com as crônicas de Fernão Lopes. Temos a prosa doutrinária ou didática, preocupação em educar os nobres para o convívio social e para a guerra. É o segundo tipo de texto do humanismo. Poesia palaciana, compilada, reunida no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. E nós temos o teatro popular. Né? Quando você vai estudar Gil Vicente, você tem que estudar o teatro. Quando você fala de teatro, você lembra que o teatro pertence ao gênero dramático. E lembrar que o gênero dramático, né, justamente existe uma condição para que aconteça o gênero dramático, é justamente a estrutura dialógica, o diálogo. Aí nós temos os autos e as farsas. O que são autos? São peças teatrais de cunho religioso. Aí nós temos, né, o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca da Glória e o Alto da Barca do Purgatório. Alto da Índia, né? Esses são os autos que são peças de cunho religioso. Depois nós temos as farsas. O que são as farsas? Farsas são peças cômicas e engraçadas retiradas do cotidiano.
Aí nós temos a mais polêmica e a mais famosa, que é a face de Inês Pereira, que com esse texto, com essa face, ele provou que as peças eram de sua autoria, face do Velho da Horta, né? Face do Almocreves e outras mais que nós citamos no decorrer das aulas, certo? Então, galera, isso é o humanismo. Então, vamos lá. O humanismo, que é o que é o humanismo mesmo? É um período ou fase de transição entre o trovadorismo e o classicismo. Então, o humanismo é a valorização das ideias antropocentristas, a valorização do homem, do ser humano, né? Se você fosse delimitar aqui como um arco inicial do movimento humanista, né, nós temos o ano de 1434, com a nomeação de Fernão Lopes para ocupar o cargo de cronista-mor da Torre do Tombo em Portugal. E seria o marco do movimento humanista. Verificamos os autores principais, que é Fernão Lopes e Gil Vicente. Verificamos as características, que é o reconhecimento dos valores humanos e a denúncia das classes dominantes. E para encerrar nossa videoaula de hoje, nós falamos na produção literária com as historiografias, prosa doutrinário-didática, poesia palaciana e o teatro popular de Gil Vicente. Quem foi Gil Vicente? Ele foi considerado o maior dramaturgo português. Certo, galera? Então essa é a nossa videoaula de hoje.